graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo seja para com a vida de nós. Hoje é uma noite alegre, não é isso? É uma noite alegre ou não? Sim! Um sorriso bem bonito para celebrar com esses dois jovens lindos que estão aqui na frente. Eu pensei que o Guilherme era alto, mas depois que eu fiquei aqui em cima, eu estou olhando aqui, o cara está quase na minha altura, o cara é alto mesmo. Amém? Hoje é o versículo 16 e o capítulo 5, versículo 1. Eu sei que a gente às vezes se dispersa no auditório, mas eu gostaria de, por favor, pedir atenção àqueles que estão nessa celebração. Se você precisa conversar, converse baixo, para não atrapalhar a cerimônia, para não atrapalhar a gravação. Eu creio que todos que foram convidados com muito carinho. E eu peço o respeito de todos para terem esse carinho em toda essa cerimônia. Obrigado. A palavra de Deus em Cantares diz assim, capítulo 4, versículo 16, diz assim: desperta, vento norte, e vi tu, vento sul, a sombra do meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Então o amado diz para a amada: entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel e o bebi com o meu leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Essa é uma passagem da palavra de Deus, livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, Cantares de Salomão, onde nós temos um poema dito para o amado e um poema dito para a amada. Um poema de alguém que ama, um poema de um homem e um poema para uma mulher. E nós temos a simbologia dessa palavra como uma simbologia do amor que Cristo tem pela sua igreja e o respeito, o carinho, o amor que a igreja tem para com Cristo. E quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo faz a referência de casamento como a referência de Cristo para com a sua igreja. Paulo diz assim: olha, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. E Paulo diz: as mulheres devem ser submissas ao marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. É um amor que algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas pensam que não, isso é machismo. Não é. Isso é mais feminismo do que machismo, porque exige que você tenha a tua vida. Se tiver que morrer, vai tudo. Você já está armado aí, já está todo. Você vê no marido, exército. Não entendo nada disso. Mas você já tem como paraquedista. Olhei de branco, eu pensei, pastor, eu queria que não entende nada de fato. Mas tem a sua vida, que é a palavra de Deus. E algumas mulheres falam: olha, eu vou ter que ser submissa, como é que. Mas é o respeito, e é a referência que a palavra de Deus dá, referente ao casamento com Cristo da igreja. E quando nós lemos esta palavra do Cantares dos Cânticos, ao Cantares de Salomão, eu quero falar. Alguém que cuida dele, você vai ver que ali não tem descaso, que ali não tem desleixo. Quando nós falamos em jardim, eu creio que assim também é a metáfora para o casamento. Você não tem um jardim que surge de uma hora para outra. De uma hora para outra surge mato, capim. Jardim é algo que é cuidado. Jardim é algo que é tratado. Jardim é algo que você, por intenção, fez. Por intenção você coloca uma roseira no jardim. Por intenção você coloca uma samambaia. Por intenção você coloca um livro, você coloca hortênsia. Eu conheço muito de nomes de planta, mas por intenção você coloca aquilo ali porque você quer ver aquela flor, você quer ver aquele fruto, você quer ver aquela folha. E assim também é o casamento. É algo que por intenção você quer que ele seja sempre bonito, sempre belo, sempre harmonioso. Nem todos os sonhos vão se cumprir, mas os sonhos são as metas que nós planejamos para a nossa vida. E no casamento nós temos que também traçar as nossas metas. E na família nós temos também que traçar as nossas metas, os nossos planejamentos. E o casamento é um lugar de compartilhar isso. É um lugar de compartilhar cada sonho. É um lugar de compartilhar cada intenção, cada desejo. É um lugar onde essas coisas são comuns.
Quando vierem os filhos, é o sonho dos filhos. Quando vierem os netos, eu estou velho dessa, mas é o sonho dos netos. É lugar de compartilhar essas coisas. A família é o lugar de compartilhar. E nós temos visto que hoje, infelizmente, em muitos lados, a família é o lugar onde não se compartilha nada. É o lugar onde se deixa por aí, ao acaso, ao descaso. E os filhos, ao invés de compartilharem com os pais os sonhos, compartilham com amigos e pessoas, e internet, orgulho e por aí vai. Tem meu jardim. Quem tem um jardim na sua casa sabe muito bem que todo momento você tem que abdicar alguma coisa para poder ir lá tratar do jardim, para poder ir lá cuidar do jardim. Quem tem jardim, isso é sempre venha compartilhar os melhores pontos. Não os piores. Não o descaso, mas os melhores pontos. Que você tem de melhor, que ela tem de melhor. E a palavra de Deus diz isso. Negue-se a si mesmo. Quando ela está falando para você dar a sua vida para ela. Quando a palavra de Deus pede para você dar a sua vida por ela, está falando que você não tem melhor. Vocês vão ter duas respostas. Vocês podem escolher. Não, você não pode ter mais escolher. Você vai casar, você fica com Deus. Guilherme, olha bem para ela. Ela é conquistador. Você recebe esta mulher como sua legítima esposa para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Você promete amá-la, honrá-la e cuidar dela na enfermidade ou na saúde, e rejeitando todas as demais mulheres, sendo